Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje vamos falar da Epístola de São Paulo aos Romanos, parte 2. Aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante, está escrito: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa passagem está num dos Salmos, ou seja, ela já aparece no Antigo Testamento, né, Maria Cláudia, mostrando que todos estão debaixo do pecado, que todos são pecadores, todos são devedores a Deus. E continua dizendo aqui no versículo 19 e 20: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui ele está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela está no Antigo Testamento, principalmente em Levítico e também uma parte de Números. Nós temos Deuteronômio também, uma série, né, Maria Cláudia, de ordenanças, de mandamentos, de regra, mandamento sobre mandamento, ordenança sobre ordenança. E são coisas que, se você pegar todos os mandamentos, todas as regras, todas as ordenanças, é impossível algum homem cumprir tudo aquilo. Inclusive, quando Jesus fala que não vai ser retirado nenhum jota e nenhum tio da lei, mas tudo será cumprido, ele está se referindo que ele cumpriria a lei nele mesmo, porque Jesus cumpriu a lei nele mesmo. Foi o único homem que conseguiu cumprir a lei de Moisés. Nós vemos o apóstolo São Paulo falando, conforme nós já falamos anteriormente, que tanto os judeus pecaram contra Deus porque eles foram contra a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, quanto os gentios, porque os gentios foram contra a lei da própria consciência. Sim. Né? Nós sabemos que quando Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, nós temos então uma consciência, né? E por isso qualquer pessoa sabe o que é certo e o que é errado, e a Bíblia também fala, o próprio apóstolo São Paulo diz aí em Romanos, no começo, ele fala que as pessoas devem olhar para a grandeza de Deus, a grandeza da criação de Deus, e adorar a Deus, e não adorar a si próprio. Então, nesse momento, no momento em que a pessoa entra em contato com o poder de Deus através das manifestações na própria natureza, essa pessoa já deve começar a adorar a Deus. Sim, só de olhar para a natureza, nós já sabemos que tem um Deus por trás de tudo isso, orquestrando tudo isso e fazendo que tudo isso harmonicamente se apresente a nós. Você estava falando dos judeus e dos gentios, Maria Cláudia. Aqui em Romanos 2:11 em diante está escrito: porque para Deus não há acepção de pessoas,
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, não há desculpa de que eu não ouvi a lei, eu não conhecia a lei, porque nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma consciência e nós sabemos que somos pecadores. E nós vemos aí que não tem nenhuma referência a purgatório, porque algumas pessoas que defendem a doutrina do purgatório dizem que o purgatório seria para as pessoas que não receberam, que não ouviram a palavra de Deus. Mas aí não fala em nenhum momento que vai haver purgatório, até porque o purgatório é uma doutrina que anula o sacrifício do Senhor Jesus. Sim, se a pessoa tem a possibilidade de ser salva pelo purgatório, vai lá, purga um pouquinho e muda de status diante de Deus. Isso significa então que Jesus morreu em vão. Por que Jesus morreu? Se ele morreu para perdoar os nossos pecados. E também, a Bíblia fala também, né, Maria Cláudia, em Hebreus 9, 27, que ao homem foi dado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então e nós vemos também que não é pelas obras, né? Porque os cristãos que acreditam no purgatório pensam que a salvação é pela obra, e não é pela obra, é pela fé. Sim. Né? Na fé no Senhor Jesus. É por isso que Paulo passa todos esses capítulos falando tanto sobre isso, para ele deixar bem claro, tanto para os gentios quanto para os judeus, qual é a doutrina da salvação. Que a doutrina da salvação é a seguinte: nós somos necessitados de Deus e nós precisamos entender a nossa condição de necessidade de Deus. E quando nós entendemos essa condição, nós percebemos que nós precisamos que Deus venha até nós. E ele veio através do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo entra na nossa vida, então nós somos transformados de criaturas de Deus em filhos de Deus. Sim, continuando aqui, né, em Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante, está escrito: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém merece morar no céu, ninguém merece a salvação, mas nós fomos justificados gratuitamente. Claro que gratuitamente para nós não pagamos nada, o preço foi pago por Jesus, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Na verdade, o pecado, ele deixa uma dívida. Por quê? Porque Deus é santo e não tolera o pecado. Quando nós pecamos, nós temos uma dívida para com Deus. E essa dívida, ela não pode simplesmente ser perdoada. Por quê? Porque tem um preço para pagar. É o preço da dívida do pecado. Alguém tinha que pagar esse preço. A Bíblia fala que Deus olhou dos céus para a terra e não havia ninguém que pudesse pagar essa dívida. Ninguém que fosse digno, ninguém que fosse imaculado a ponto de pagar essa dívida do pecado diante de Deus. Nós vemos aí o apóstolo São Paulo explicando para nós que tanto a lei da época, né, a lei romana, quanto a lei dos judeus, que também estava vigente, o Senhor Jesus
ele cumpriu. Porque se nós pensarmos na justiça, nós vamos pensar nas leis, nas regras que existem, não é? Quais são as regras que nós conhecemos? É claro que as regras que nós conhecemos são muito abaixo da justiça de Deus. Mas nós temos um pequeno parâmetro, não é? O que é certo e o que é errado. Nós temos leis. E as leis romanas diziam que aquele credor, aquela pessoa que tinha o direito em cima de uma dívida de outra pessoa, do seu devedor, ela tinha direito até a despedaçar o próprio corpo do devedor, caso ele não tivesse o que oferecer em troca da sua dívida. Então nós temos uma dívida com Deus. Pela lei romana, então Deus teria todo o direito de nos destruir, porque o apóstolo Paulo fala várias vezes aí que é para a morte os nossos pecados. Diante de Deus não tem pecado grande ou pequeno, os pecados têm grandes consequências ou pequenas consequências, mas todo pecado nos separa de Deus, todo pecado nos leva para a morte, todo pecado nos leva para o inferno. Então todos nós estávamos indo para o inferno, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, ou seja, estão sem a graça de Deus, estamos desgraçados, todos nós. Então, mediante a lei romana, o Senhor Jesus entrou no nosso lugar e nós sabemos que o corpo dele foi despedaçado no madeiro. E também, mediante a lei dos judeus, que era a lei de Deus, por que veio a lei de Deus? Nós vamos depois meditar um pouquinho mais, né, mãe? Para que possamos perceber o tamanho da nossa dívida, o quanto nós somos ruins, principalmente os judeus, para entenderem isso, porque eles eram o povo de Deus. E nessa lei, na lei que Deus tinha falado, maldito era todo aquele que não fizesse as palavras da lei. Qualquer um que transgredisse uma palavra sequer da lei, ele seria amaldiçoado. E a lei também falava, a lei de Moisés, que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Então o Senhor Jesus levou todas as maldições, segundo a lei dos judeus, todas as maldições do mundo todo. Ele que nunca teve pecado, ele que não era devedor, ele era o próprio credor, ou seja, nós tínhamos uma dívida com ele, mas ele cumpriu a justiça de Deus e entrou no nosso lugar. Por que o Senhor Jesus foi crucificado? Por que o Senhor Jesus passou por tudo que ele passou? Porque ele estava cumprindo a sentença que era contra nós e ele estava cravando na cruz. Sim, ele nos justificou. Aqui no versículo 24 que eu li, está escrito, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é ser justificado? Justificado significa ser tornado justo. Sim. Então nós passamos de injustos, de pecadores, para justos. Por quê? Porque fomos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. É Jesus Cristo que nos justifica. Só para terminar, e também segundo a lei espiritual, né? O apóstolo São Paulo está falando sobre a lei romana e a lei judaica, mas também na lei espiritual nós sabemos que Jesus também tomou o nosso lugar, ele levou as nossas dores, ou seja, ele levou as enfermidades espirituais, ele levou as acusações malignas, ele esteve separado do Pai. Por que ele falou, Deus meu, me desamparaste? Porque Deus não estava com ele, o Pai não estava com ele naquele momento, porque ele estava como se fosse um pecador, apesar de nunca ter pecado. Então vejam os irmãos como esse plano de Deus para a salvação é para que nós possamos entender. E eu tenho certeza que a dor maior do Senhor Jesus na cruz, né, mãe, foi quando ele foi colocado como um pecador e ele foi separado do Pai, porque ali ele levou o inferno, né? Ele sofreu o inferno, porque o inferno é a separação de Deus. Sim, né? Eu creio que os demônios estavam ali acusando-o e zombando dele, porque todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Sim. E continua aqui dizendo no versículo 25, ao qual quem? Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos que Jesus levou os nossos pecados sobre si na cruz do Calvário e que o sangue dele tem poder para limpar e para lavar os nossos pecados, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Aí continua dizendo no versículo 27, onde está logo a jactância é excluída, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e pelo meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Circuncisão significa o judeu, aquele que fez o pacto de Abraão, que foi circuncidado. Então, está falando do judeu. E aquele que não é circuncidado é o gentio. Mas, tanto para o judeu como para o gentio, a salvação vem pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Sim, eu queria sugerir aos irmãos que memorizem. Qual foi o primeiro aí que você leu, mãe, do capítulo 3? 3 todos do pecaram, 9. Não, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. 3 do 21 até o 31. Sim. Memorize essa passagem, irmãos. É muito importante nós termos isso na tábua do nosso coração. Porque nós sabemos que Satanás é o acusador das nossas almas. E Satanás fala contra nós. Então você tem que saber isso. Que todos nós pecamos, todos nós estamos errados, todos nós estamos longe de Deus. Mas nós fomos justificados pela sua graça. E o Senhor Jesus é que nos justifica e nos santifica. Agora, Romanos 5, versículo 1 está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja que tribulação não necessariamente é uma coisa ruim. Aí você vai falar, mas você está falando que tribulação é bom? Você está falando que nem certas pessoas que creem na salvação pelas obras, que é bom sofrer porque o sofrimento traz salvação? Não, não é nada disso. Não é isso que eu li aqui. Não é que o sofrimento, que a tribulação traz salvação, de jeito nenhum. Mas a tribulação, ela traz paciência. A gente aprende a ter paciência na tribulação. E a paciência traz a experiência. Por quê? Porque se você olha para trás e vê que você já passou por tantas coisas, teve paciência, conseguiu superar aquilo lá é uma experiência para você, porque você sabe que como você já superou isso uma vez, você vai superar de novo, você vai conseguir de novo. E a experiência traz a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Por causa do Espírito Santo em nosso coração. Eu tenho um testemunho para contar. Uma vez eu estava passando uma luta muito grande, passando no deserto realmente, aquela época em que você acredita que nada está dando certo na sua vida, e eu ouvi uma missionária australiana falando, é uma mulher que é muito usada por Deus, ela compra essas garotas que são escravas sexuais e ela liberta essas crianças. E ela fez uma comparação, mãe, que ela fala sobre uma pessoa que foi participar de uma competição.
de resistência física. E nessa competição, antes, as pessoas dormiam e acordavam e faziam, acho que era um rally, alguma coisa assim. Mas essa pessoa que se inscreveu era uma pessoa muito ignorante, não sabia que era assim. Então ela tinha treinado durante anos de passar todo aquele percurso sem nunca dormir. Ela não tinha, era um rapaz, um fazendeiro, ele não tinha condições, não tinha uma vestimenta conforme os outros atletas. Todo mundo riu dele. Só que ele começou devagarzinho e terminou muito antes do que todos os outros, porque ele tinha desenvolvido uma resistência física. E ela falou, a tribulação nos faz ter resistência, nos faz ter resiliência. Por quê? Porque você passa por aquela intempérie, você passa por aquela circunstância ruim e você fica mais forte. Né? Do mesmo jeito que o nosso corpo se acostuma ao exercício físico, a conseguir fazer cada vez mais, né? O nosso espírito também. Quanto mais nós passamos pela tribulação, mais nós sabemos, mais longe nós conseguimos ir e mais rápido nós conseguimos ir. E esse rapaz, então, ele conseguiu um recorde mundial. Porque, apesar de toda a sua ignorância e seu amadorismo, ele foi muito mais rápido e muito mais longe do que todos os outros. Então, do mesmo jeito somos nós, né? Nós somos provados pelo Senhor, porque o Senhor, a gente fala também, né, na hora da prova, Deus fica silencioso. Né? Mas ele está do nosso lado. O nosso professor, no dia da prova, ele quer que a gente passe. Né? Ele quer que a gente se lembre, que a gente consiga usar aquele conhecimento. Da mesma forma o Senhor Jesus. Quando nós passamos por tantas aflições, nós sabemos que não é a vontade de Deus que nós soframos. Né? Deus fez o mundo perfeito, mas através do livre-arbítrio, o homem escolheu pecar contra Deus. E a partir de então passou a ter tribulação, luta, dor, aflição, pecado. Mas apesar de tudo isso, o Senhor está do nosso lado, nos dando, fazendo a tribulação produzir paciência, paciência produzir experiência, experiência produzir esperança. Tem algumas... E interessante que no versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em algumas traduções fala a tribulação produz resistência, a resistência produz caráter. E é verdade, né? Nós temos um caráter como o de Cristo. Né? Conforme nós vamos passando pela luta, Deus vai nos moldando também, vai nos ensinando. E continua aqui no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Maria Cláudia, eu acho assim um absurdo a pessoa falar que ela desviou porque ela não aguentou a prova. Deus não dá prova para ninguém para desviar. Jesus não ia morrer na cruz do Calvário, passar tudo que ele passou por nós, para depois dar uma prova para nós maior do que a gente pudesse suportar. Inclusive ele fala no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Jesus morreu por nós, ele não morreu por pessoas já justificadas. Ele morreu por ímpios, por pecadores. E se ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, imagina agora o que ele não vai fazer por nós, sendo nós já reconciliados, justificados e redimidos pelo sangue dele. Muito mais agora, ele vai lutar por nós.
E isso faz parte da nossa fé também, né? Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 4, o apóstolo São Paulo fala que Abraão foi justificado antes dele ser circuncidado, ou seja, não é que ele foi uma nação eleita porque ele estava circuncidado. Não, em primeiro lugar ele aceitou a palavra de Deus, ele creu, e foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus, e aí ele recebeu então essa marca que todos os judeus têm, né? Então, por que os judeus foram escolhidos por Deus? Porque Abraão acreditou. E da mesma forma que Abraão acreditou, nós também somos filhos de Abraão. Paulo fala aqui no capítulo 4, no versículo 16: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança, Abraão em esperança, creu contra a esperança, ou seja, era óbvio que ele não conseguiria ter filhos mais, né? A própria mulher dele riu, mas ele acreditou. E, além disso, ele também ofereceu o seu filho, né? Isso que eu queria dizer. A fé dele foi acompanhada pelas obras, porque a Bíblia fala em Tiago que a fé sem as obras é morta. Sim. Quando nós temos fé, Deus prova a nossa fé. E Deus provou a fé de Abraão pedindo para ele oferecer seu filho. E ele foi oferecer seu filho e não teve medo de oferecer seu filho em sacrifício a Deus, porque ele sabia que mesmo que seu filho morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, porque ele tinha uma promessa que de Isaac viria uma descendência incontável como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Claro que Deus não permitiu que ele sacrificasse seu filho, preparou lá um carneiro, né, para ser sacrificado. Simbolizando o próprio Senhor Jesus. Simbolizando o próprio Senhor Jesus, mas ele foi provado por quê? Para ver se a fé dele era verdadeira. Mas na verdade ele foi provado na sua fé, não foi a obra que agradou a Deus, mas ele, através da obra, ele provou a sua fé. E veja que ele diz, então: qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso foi também imputado como justiça. Então, quando nós acreditamos no Senhor, nós passamos pela prova, não é? Eu tenho certeza que ninguém vai passar por uma prova maior do que a prova de Abraão. Sim. Não é? Sim. E ele foi o amigo de Deus. E por isso que ele recebeu a marca da circuncisão, porque Deus percebeu que ele era diferente, né? Ele já tinha largado tudo para ir para a terra onde Deus falasse, né? Era nômade, ele era um homem muito rico, ele tinha muita coisa, mas ele foi andando com o seu rebanho e esperando a terra que Deus falava para ele. Veja que isso também nos mostra que nós temos que andar na direção de Deus. Não quer dizer que nós não temos que ter um plano de vida, não é isso. Mas existem momentos que Deus muda o nosso plano. Sim. Né? Tem momentos que Deus nos coloca no deserto e a gente fica pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Eu estou ouvindo a voz de Deus e de repente está acontecendo luta, está acontecendo tribulação, Deus está me pedindo meu filho agora, né? Mas nós temos que confiar na palavra de Deus. Como que Abraão foi justificado pela fé na palavra de Deus. Como que os judeus no Antigo Testamento foram salvos pela palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus. Não foi pelas obras. E os gentios também, todos nós somos salvos pela palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela oferta do Senhor Jesus Cristo, em Hebreus 10:10 fala que nós somos santificados pela oblação, ou seja, pela oferta do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Então nós somos tornados santos
por tudo isso que ele fez, que ele cumpriu a justiça de Deus em si próprio. A nossa dívida foi paga diante de Deus. Graças a Deus por isso. Nós temos que lembrar disso todos os dias. Você que está na luta, você que está na prova. Tribulação produz paciência. Paciência produz perseverança. Perseverança produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Ó Senhor, essa pessoa que está se sentindo tão longe de Ti agora, mas que ela possa se aproximar de Ti, que ela possa confiar que a nossa justiça não vem de nós, mas vem do Senhor, vem do sangue imaculado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nos ajuda a vencer o mundo, o pecado, nos ajuda a vencer tudo que está ao nosso redor. Senhor, essa pessoa que está numa tribulação tão grande, dá paciência, Senhor. Ó Deus, coloca perseverança no nosso coração, que nós possamos ser como Abraão, que foi teu amigo, que foi íntimo de Ti, Senhor, porque ele acreditou na Tua palavra e por isso ele foi justificado diante de Ti. Nós queremos também ser teus amigos, nós queremos também ser justificados e acreditar na Tua palavra, não nas nossas circunstâncias, não na nossa justiça, mas na Tua justiça e na Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.